Olá, príncipes e princesas! Aqui quem está falando é a tia Pati do canal Ministério Kids. Hoje eu vim contar para vocês uma história muito linda. A história do lápis preto. Você conhece a família do lápis preto? Você já ouviu falar da história do lápis preto? Você sabe qual a lição nos traz a história do lápis preto? Se você não sabe, venha comigo escutar essa história. Mas antes disso, vai deixando o seu like, vai deixando aí os comentários. Aciona aí o sininho para receber novas notificações. Divulga o canal e vamos para a história. Vamos lá? A nossa história de hoje começa, nós estamos aqui com a Bíblia. A nossa história de hoje vai começar falando da história do lápis preto. Uma lição muito linda que o lápis preto traz para nós. Baseado no versículo da Bíblia que está lá em Romanos, no seu capítulo 2, versículo 11, onde fala sobre acepção de pessoas. Aí eu vou começar contando essa história e você vai preparando a sua Bíblia e já deixando aberta aí, tá? Romanos capítulo 2, versículo 11, onde fala sobre acepção de pessoas, ok? Em uma casa muito linda, uma casa maravilhosa, existia uma família de lápis. Existia a Mamãe Rosa. A Mamãe Rosa era uma mulher toda estilosa, com seu estilo próprio. Olha só, a Mamãe Rosa. Existia o Senhor Branco, era um médico bastante conceituado na cidade, Doutor Branco. Eles tinham 3 filhos. O seu filho mais velho chamado Vermelho, o seu filho do meio chamado Amarelo e o seu filho caçula, o Lápis Preto. E todo dia a Mamãe Rosa sempre mantinha sua casa toda arrumada, toda elegante, toda bonita, porque ela era uma mulher bastante cuidadosa, era uma mulher que gostava de cuidar bem do seu esposo Doutor Branco, do seu filho vermelho, do seu filho amarelo, do seu filho o Lápis Preto. Era uma mãe muito cuidadosa. E aí Doutor Branco se despediu da sua esposa, se despediu dos filhos e foi trabalhar, porque ele era um médico muito conceituado. E a Mamãe Rosa chamou os seus filhos e disse: olha, meus filhos, eu quero dizer a vocês que amanhã vocês vão para a escola. E todos começaram a vibrar, pular, correr de alegria, porque iam para a escola. Ela disse: olha, vocês vão para a escola, vocês vão dormir, porque amanhã de manhã vocês vão para a escola e lá na escola vocês vão conhecer o professor Verde. O professor Verde é um professor muito legal, vocês vão amar o professor Verde. E aí a Mamãe Rosa mandou que seus filhos fossem tomar banho, se arrumar e dormir. Todos os filhos obedeceram a Mamãe Rosa e foram para casa tomar o seu banho para no outro dia ir para a escola. E Dona Rosa também ficou dentro da sua casa cuidando dos seus filhos. Passou a noite. No outro dia de manhã, Dona Rosa, ainda toda estilosa, acordou com o seu look impecável. E aí vem Doutor Branco, mais uma vez esse médico conceituado na cidade. E aí ele se despediu de Dona Rosa e foi trabalhar. Ele foi trabalhar. E Dona Rosa ficou em casa cuidando dos seus 3 filhos, o lápis vermelho, o lápis amarelo e o lápis preto. E Dona Rosa chegou para os filhos e disse: olha, meus filhos, está chegando a hora de vocês ir para a escola. Daqui a pouco o ônibus vai passar para pegar vocês, para levar para a escola. Daqui a pouco o ônibus vai passar aqui para pegar vocês, para levar para a escola.
E aí Dona Rosa começou a conversar com os seus filhos e dizendo: olha, vocês vão conhecer o professor Verde, é um professor muito legal, um professor onde vocês vão aprender muito, vocês vão conhecer, vocês vão ver coisas novas lá, o professor. Dona Rosa chegou para os seus filhos e disse: olha, meus filhos, daqui a pouco o ônibus vai passar por aqui e vocês vão para a escola. De repente o ônibus começou a passar, pibi, pibi, o ônibus começou a buzinar e a Dona Rosa disse: meus filhos, o ônibus está passando. E se despediu rapidamente dos seus 3 filhos. Seus 3 filhos foram eufóricos, pegar o ônibus, foram pegar o ônibus para ir para a escola, foram para ir pegar o ônibus para ir para a escola. Ai, meu pai, ó, pronto. Quando os filhos chegou lá, quando os meninos chegou lá, observou logo que na frente da escola estava o professor Verde. O professor Verde estava já esperando os filhos de Dona Rosa. E aí o professor Verde, o vermelho, foi até o professor, cumprimentou o professor, e o professor disse a ele que ele era bem-vindo na escola. Ele cumprimentou o professor, o amarelo cumprimentou o professor Verde, e o professor disse que era bem-vindo na escola. Mas o preto, ele era um pouco tímidozinho e foi meio que, sabe, assim, meio que, não sei se o professor vai gostar de mim, ficou todo acanhado. E o professor Verde olhou para ele e disse: olha, como é que está você, meu filho? E ele: tudo bem, professor. E aí o professor: seja bem-vindo à escola. E ele entrou e foram para a escola. E o professor Verde começou a dar aula, a explicar, a ensinar as coisas. E de repente deu a hora do recreio. E quando deu a hora do recreio, o professor Verde disse: está na hora do recreio. E todos correndo, eufórico, pulando, correndo, saltitando, pulando, correndo, saltitando. Só que o professor Verde começou a observar que o lápis preto era o único que não estava brincando no meio de todos os lápis. Ele começou a observar de um lado, ele observava de outro, ele olhava para lá, ele olhava para cá, e ele observava que o lápis preto estava ficando no cantinho. O professor observou e disse: mas tudo bem, na certa ele está se adaptando com a escola. Todos voltaram para casa, voltaram todos para casa e a mamãe Rosa já estava na porta. E aí, meu filho, como foram vocês na escola? Todos alegres, animados, contando, mas o lápis preto vinha com jeitinho e meio que tristezinho, e a mãe abraçava o seu filho e dizia que ela amava. No outro dia, mais uma vez, eles todos foram para a escola. E quando chegaram na escola, todos pulando, correndo, brincando. E o lápis preto de novo lá no seu cantinho. E o professor começou a observar mais uma vez. Observou de outro, olhou para cima, olhou para baixo e viu que o lápis preto ficava sempre no seu cantinho. Isso foi passando dias, foi passando meses, e o professor chegou a uma conclusão que o lápis preto estava se sentindo, quem sabe, um pouco rejeitado. Ele chegou, foi até o lápis preto, conversar com o lápis preto, e aí chamou o lápis preto e disse: lápis preto, está acontecendo alguma coisa? Porque eu quero saber de você. Sabe por quê? Porque eu estou observando que quando chega na hora do recreio, você não brinca com os seus colegas, você não fica perto deles. O que está acontecendo? E aí o lápis preto, todo envergonhado, baixando a cabeça, e disse: olha, professor, é porque eu me sinto assim um pouco envergonhado, sabe? Eu sinto que ninguém gosta de mim, porque a ponta do meu lápis não é bonita. Eu sinto que
meu nariz parece uma vírgula, minha boca não é bonita. E o professor Verde disse, não se sinta assim, você aqui é amado por todos nós. E o professor Verde deu aquele abraço no lápis preto e eles saíram, voltaram para casa. Chegou em casa, no outro dia de novo, o professor deu sua aula, explicou tudo, mas observou que o lápis preto estava recuado. O professor começou a observar e disse, isso não pode ficar assim. Eu vou ter que resolver essa situação. Acabou a aula mais cedo, o professor Verde foi até a casa da Dona Rosa, chamou Dona Rosa para conversar. E aí, olha o que aconteceu. O senhor Branco tinha acabado de chegar do trabalho e aí começaram os três a conversar e falar sobre a situação que estava observando o lápis preto. E aí Dona Rosa começou a ficar preocupada, botava a mão na cabeça, preocupada, o que está acontecendo, porque meu filho está se sentindo assim. E aí o professor chegou e contou que ele estava se sentindo inferior, que ele estava achando que ninguém gostava dele, porque ele tinha os lábios que ele achava que não era muito bom, o nariz dele não era legal, a sobrancelha era pegada com o olho, a ponta dele não era afinada como dos outros lápis. E aí, todos conversando, tiveram uma grande ideia, pensaram em fazer algo para ajudar o lápis preto. Ele não podia continuar se sentindo rejeitado desse jeito. E aí o professor Verde chegou para os pais e disse, amanhã a gente vai resolver toda essa situação. E quando eles tiveram a ideia, eles conversaram entre eles. E aí o lápis verde foi para casa e todos os filhos voltaram para casa. E seus pais começaram a conversar com Cecília, a conversar. Dona Rosa abraçou o seu filho. O lápis preto disse que o amava muito, 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 muito. E perguntou a ele por que ele não estava brincando com seus colegas na sala de aula. Por que ele não estava brincando com seus colegas na hora do recreio. Ele disse que estava se sentindo rejeitado, que os seus colegas não chamavam ele para brincar, que ele achava que porque ele era pequeno, os seus lábios, o seu nariz, o seu olho, ele não se sentia bem. E aí a mamãe chegou e disse, a mamãe Rosa disse, não, todos te amam do jeito que você é. Mas o lápis preto olhou para ele e disse, não, mamãe, a senhora mesmo ama mais o amarelo, ama mais o vermelho do que a mim, porque o amarelo tem uma ponta muito bonita, o vermelho também, eles não são como eu, eles são diferentes. E a mamãe Rosa disse, não, eu e o seu pai branco te amamos do jeito que você é, te amamos do jeito que você é. E ele chegou, foi para o quarto, se retirou e foi para o quarto dormir. Foi quando a mamãe Rosa conversou com o papai branco e disse, eu tenho uma ideia, amanhã a gente vai preparar algo de especial para o nosso filho, para ele ver que nós o amamos e que ninguém está rejeitando ele não. Ele vai ver, a gente vai preparar algo. Todos foram dormir. Quando chegaram no outro dia, eles foram todos para a escola, todos foram correndo para a escola e o professor Verde, com o seu binóculo, começou a observar eles e dizendo, hoje temos uma aula diferente. Depois do recreio vamos ter algo de especial. Terminou o recreio, o professor Verde ficou observando que o lápis preto estava se sentindo rejeitado por todo mundo, estava se sentindo que ele não era amado por todo mundo. E o professor Verde, quando terminou o recreio, chegou e disse assim, eu quero que todos prestem atenção aqui, todos prestem atenção. Eu quero chamar aqui o lápis preto aqui na minha frente. E aí chamou o lápis preto na frente dele e disse, eu quero conversar com todos, porque o lápis preto está se sentindo rejeitado, ele está achando que as pessoas não amam ele, que as pessoas estão fazendo exceção deles por causa do tamanho dele, por causa do olho, do nariz, da boca, ele não está se sentindo bem. E eu queria conversar com todos.
E aí chamou a atenção de todos os alunos para que naquela hora ele disse: eu quero que vocês prestem atenção, porque eu agora vou pegar o meu livro. O professor Verde foi correndo, pegar o livro que ele tinha e trouxe um livro preto com o nome escrito Bíblia. E o lápis preto olhou e disse: olha, um livro preto, eu nunca vi o professor com um livro desse. Ele disse: pois é, esse livro aqui, olha, é um livro que eu tenho uma história muito linda para contar para vocês. E eu quero dizer para você, lápis preto, que você não é o único pequenininho aqui, não. Tem outras pessoas aqui menores e que se sentem muito amados. Então eu vou chamar para você conhecer. O lápis preto disse que não conhecia esses. O professor Verde disse: eu vou chamar. Eu vou chamar o diretor azul. Aí vem o diretor azul pulando, correndo, todo feliz. E aí o lápis preto diz: nossa, o lápis azul é menor do que eu. E eu achava que aqui na escola de pequeno só tinha eu. Aí o lápis azul disse: pois é, lápis preto. Eu sou o lápis azul, sou pequeno e sou amado por todos aqui, independente de qualquer coisa. Aí o professor Verde disse: eu quero chamar também a secretária laranja. A secretária laranja veio com seu estilo, com seu look e se apresentou diante do lápis preto e disse: olha, eu sou a secretária laranja. Ó, eu sou menor ainda do que o senhor azul e eu me sinto amada, acolhida, abraçada por todos. O lápis preto ficou surpreso porque ele não sabia que existia pessoas menores do que ele. Ele achava que ele era o único pequeno da sala. E aí o professor disse: eu quero convidar também aqui a aluna Lilás. E quando a aluna Lilás chegou na sua cadeira de roda, ela ainda era menor do que a laranja. E aí o lápis preto disse: nossa, eu não sabia que tinha outras pessoas menores ainda do que eu. E aí a aluna Lilás disse: pois é, lápis preto, eu ando de cadeira de roda e me sinto amada por todos aqui. Todos me amam do jeito que eu sou, todos me abraçam, eu me sinto feliz. E você não é o único pequeno aqui, não. E o professor Verde chegou e disse: eu quero chamar a aluna Prata. E aí a aluna Prata chegou toda feliz, se apresentando diante do professor e diante de todos os seus colegas, dizendo: eu sou lápis preto, a menor que tenho aqui, sabe? Eu sou a aluna Prata, eu sou a menor. E o lápis preto ficou surpreso de boca aberta. Ele não entendia, não tinha conhecido que na escola ainda tinha pessoas menores do que ele. E ele ficou parado. Aí o professor Verde: pois é, eu agora vou contar uma história que está escrito na Bíblia. A história que está escrita na Bíblia está baseada lá em Romanos 2, capítulo 11, onde fala que Deus não faz exceção de pessoas, lápis preto. Deus, você já ouviu falar de Deus? O lápis preto disse: não, nunca ouvi falar de Deus. Aí o professor disse: você não conhece a história de Deus? Deixa eu te contar a história de Jesus. Você conhece a história de Jesus? Ele não. Aí o professor Verde disse: olha, eu quero te contar a história de Jesus. Jesus, ele nasceu numa manjedoura, humilde, se tornou um menino, crescendo. E aí Jesus, de repente, se tornou um homem, teve que morrer por todos nós, pendurado, sabe aonde? Em uma cruz. Jesus teve que morrer por todos nós, pendurado em uma cruz. E o lápis preto disse: nossa, eu não sabia dessa história, eu não sabia que Jesus tinha morrido por nós. Pois é, ele se sentiu homem e teve que passar por essa situação constrangedora de morrer, mas foi, sabe por quê? Por amor
a mim e a você. E lá ele teve muita benignidade, ele nos deu benignidade, ele nos deu amor, para eu e você saber que somos amados do jeito que nós somos. E o lápis preto colocou a mão na boca e ficou surpreso, pois não conhecia a história de Jesus, não sabia que na sala existiam outras pessoas menores do que ele. Ele ficou surpreso com tudo aquilo. E o professor Verde chegou e disse: agora você entende que você aqui não é rejeitado por ninguém, que nenhum de nós aqui está fazendo exceção de pessoas, porque se a Bíblia diz que Deus não ama que faz exceção de pessoas, então jamais nós aqui vamos fazer exceção de você pelo seu tamanho. Todos aqui são amados, todos são exclusivos, todos são escolhidos por Deus. E aí o lápis preto ficou se sentindo tão envergonhado, que ele saiu correndo para casa, com a mão na cabeça, de vergonha. E aí o professor Verde disse a todos os alunos que todos são amados do jeito que são. Essa lição, e aí nos trouxe essa lição, essa história do lápis preto. Quando ele chegou em casa, querendo conversar com a mamãe Rosa e com o papai Branco sobre o que estava acontecendo, de repente, quem corre ao encontro do seu filho? A mamãe Rosa. A mamãe Rosa e o senhor Branco. Mamãe, por que você está com essa roupa? A senhora tirou o seu look espojado. Ela disse: meu filho, eu resolvi vestir o meu avental que tem um lado amarelo, que tem um lado preto, que tem um lado verde, que tem um coração vermelho. Eu resolvi mostrar para você, meu filho, que eu amo você do jeito que você é e que você é amado por Deus do jeito que você é também. Resolvi botar uma coroa na minha cabeça para mostrar para você, o amor de Deus. O amor de Deus é tão grande por nós. E aí seu pai resolveu chegar, aproveitar o ensejo, botou uma coroa verde sobre a cabeça, usou a lista também, botou o seu, pegou, fez a sua barba, colocou ela bonita, vestiu o seu look vermelho, colocou sua gravatinha amarela para mostrar, meu filho, para você que todos nós te amamos, independente do seu tamanho. E o lápis preto correndo e chegou, ficou tão envergonhado, colocando a mão para cima, tão envergonhado, tão triste, e dizendo: mamãe, eu quero que todos me desculpem, porque eu sei que todos vocês me amam do jeito que eu sou. E aí, queridos, essa história, crianças, essa história, princesas, essa história, príncipe, muitas das vezes se retrata para nós. Muitas das vezes a gente acha que as pessoas não nos amam, porque muitas das vezes muitos são pequenos, outros são altos, uns são gordos, outros são magros, uns são negros, outros são brancos. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus, que Jesus, ele nos ama do jeito que nós somos. O amor de Deus por nós é muito grande. E a Bíblia diz que ele nos ama tanto, que ele chegou, deu o seu único filho, Jesus Cristo, o seu único filho que ele tinha, para morrer lá na cruz por nós. E esse amor fez com que eu e você entendesse que o nosso Deus tem um plano de salvação em nossas vidas. Então, eu quero dizer para vocês, príncipes e princesas do Senhor, que Jesus te ama do jeito que você
Não importa o seu tamanho, a sua altura, a sua idade, não importa a sua maneira física, Jesus, Ele te ama do jeito que você é. E você, já parou para analisar? Você já parou para pensar o quanto Jesus te ama? O lápis preto, ele achou que na escola só tinha ele de pequeno e que ninguém gostava de brincar com ele. Ele sempre estava no canto isolado. Quando o professor verde observou aquilo, que o professor verde aí, todo trajado de verde, representando a esperança, o professor chegou e mostrou para ele: não, aqui não tem só você pequeno, aqui tem outros que são pequenos, que são felizes pelo tamanho que são. E ele pôde entender que Jesus o amava do jeito que ele é. Amém? Vocês gostaram dessa história? Se vocês gostaram dessa história, deixa aí no comentário, vai deixando o seu like, vai ativando o sininho para receber outras notificações e pode ter certeza que essa história tem uma lição muito grande para aí você refletir que o amor de Deus supera todas as coisas. Você pode ser grande, você pode ser pequeno, você pode ser gordo, você pode ser magro. Jesus, ele te ama do jeito que você é. Ele não faz exceção de pessoas, não. Ele não faz exceção de pessoas. E pode ter certeza que ele é bom e o amor dele dura para sempre. Um forte abraço, um grande beijo e vai aí, vai curtindo, vai dando seus likes, vai ativando o sininho aí, ó. Divulga o canal e até o próximo. Deus abençoe vocês, príncipes e princesas do Senhor. Um forte abraço e nos encontramos em breve.